Fala galera, vamos falar de validade de medicamentos hoje? Vamos! Gente, sempre tem um mito a respeito de validade de medicamento, sempre gera uma especulação e as pessoas ficam em dúvida se pode ou não pode tomar medicamento vencido. Então vamos lá. Segundo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão que regula toda a classe de medicamento e outras alimentícias e cosméticas e outras coisas mais, ela exige que todo medicamento tenha um prazo de validade estabelecido. Geralmente, via de regra, é 2 anos. Só que tem muita substância química que tem uma durabilidade maior. Tem muita droga, muita fórmula que chega a durar 5 anos sem perder a sua estabilidade, sem perder a sua eficácia. Só que aí, dependendo de como esse medicamento é manipulado, os princípios ativos misturados com os recipientes que vão interagir com ele ali ou não, isso pode diminuir ou até mesmo prolongar o tempo de duração dessa validade. Então, uma outra coisa que também influi muito é a questão do transporte e armazenamento desse medicamento. Então, geralmente a bula diz assim, conservar em temperatura ambiente entre 15 e 30 graus e proteger da luz e da umidade. Por quê? Porque tem alguns medicamentos que são fotossensíveis. Ou seja, no caso da vitamina C, por exemplo, ela oxida, ela fica dura, ela reage com a luz. Assim como medicamentos que devem ser mantidos sob refrigeração. Se você colocar ele numa temperatura ambiente, ele vai interagir com a temperatura do ambiente e vai apodrecer, vai perder a sua eficácia. Assim como, se um medicamento é muito sensível à umidade, se você conservar ele em um lugar que seja úmido, ele vai interagir e vai perder a eficiência dele. Essas questões interferem no prazo de validade, na questão da integridade física e na questão da eficácia do medicamento. Então agora vamos à grande pergunta que o Jô Soares fez no programa dele. Depois que acontece a data de validade expirar, vem um besourinho lá e estraga o medicamento, é isso? Não. Não existe esse besourinho, esse soldadinho que fica lá esperando a hora do medicamento venceu. Deu meia-noite, ele vai lá e estraga. Então, com a minha experiência de estudos e com a minha experiência de vivência, de uso e de manipulação, de trabalhar com medicamentos, a gente vai tendo um contato e vendo como é que a coisa funciona. Então, como é lei que seja estabelecido a validade de 2 anos, todo mundo tem que seguir. Então a gente não pode mais vender um medicamento que esteja fora do prazo de validade. Só que aí, como tem alguns medicamentos que são bem resistentes ao tempo, principalmente medicamentos que são em forma de comprimido ou creme que resistem a um tempo maior, esses aí podem ser usados tranquilamente. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, esse medicamento aqui ele venceu no mês 10 de 2016. Vamos ver como é que está a qualidade, a integridade desse medicamento. Então, ó, você vê aqui, ó, eles estão inteiros, estão limpinhos, não estão mofados. Tá vendo aqui? Eu vou abrir um aqui. Segundo o teste de dureza e de friabilidade, que é o que determina se o medicamento está íntegro, se ele passou no controle de qualidade, é saber se ele quebra num aparelho que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nesse aparelho aqui, ele vai fazendo esse movimento e depois a gente calcula quanto que ele perdeu de pó e tem um limite estabelecido para saber se ele está dentro do que está sendo aprovado. Então são vários testes que são feitos no controle de qualidade para saber se o medicamento está íntegro, se ele foi fabricado corretamente. Se não, cancela o lote e faz um novo. Segundo esse aparelho que faz o teste de dureza, ele calcula aqui em quanto que o medicamento se quebra. Então, se ele se quebrar com uma força menor que 3 ou menor que 2, ele não está aprovado para ser comercializado. E se ele quebrar na mão, assim, com esse aperto que eu estou dando aqui,
está reprovado. Isso aqui, como você está vendo, ó, ele não quebrou. Tá vendo? Não quebrou. Ou seja, ele está íntegro. Eu posso usar um medicamento assim? Posso, desde que ele esteja inteiro, não esteja esfarelando, certo? E se ele não estiver quebrando na mão, ou se ele não estiver mofado, eu posso usar tranquilamente, tá? O que pode acontecer aqui é ele ter uma diminuição da eficácia dele, mas isso aqui não vai lhe causar nenhum mal. Inclusive, teve um cliente que comprou 2 caixas de medicamentos há um tempo atrás, e quando ele comprou as 2 caixas, ela estava dentro da validade. E quando ele tomou esse medicamento um dia após o prazo de validade ter expirado, ele passou mal e foi para o hospital e depois disseram que poderia ter sido o medicamento. Só que ninguém tem certeza disso, né? Então, assim, o que a gente recomenda é que não compre e nem pode ser vendido medicamento vencido. Mas se tiver assim, tiver íntegro, tiver tudo ok, você pode usar. Mesma coisa eu vou mostrar aqui no xarope. Esses aqui geralmente eu não confio muito, porque eles apodrecem com uma maior facilidade, né? Principalmente devido ele já está diluído e tudo. E líquido geralmente tem uma facilidade muito grande de pegar bactérias, né? De haver interação bacteriana. Então o aspecto desse aqui, ele é incolor. E geralmente o medicamento, quando tem corantes ou quando é em líquido, né? Ele fica com um cheiro de podre. Esse aqui não está. Certo? Então, se você vê que o medicamento já está com um cheiro ruim, descarte. Os líquidos geralmente eu não recomendo por conta disso, porque ele tem uma interação bacteriana maior. Já isso também pode ser aplicado ao creme ou pomada. Está lacrado. Essa pomada é amarela, tá? E geralmente ela tem um aspecto oleoso, né? Porque é pomada. Então, ó, você nota que ela não forma grumos, que ela espalha, ela tem uma espalhabilidade legal. Tá vendo? O cheiro de pomada geralmente é um cheirinho estranho, desagradável, mas essa aqui até que não tem tanto. É um cheirinho até interessante. Mas geralmente é assim. Então, o que é que eu digo para vocês? No geral, o comércio e a lei da Anvisa obriga a gente a vender dentro do prazo de validade. Mas se você tiver em casa um medicamento que venceu há 1 mês, há 2 meses, 3 meses, não tem problema. Faz isso aqui que eu falei, verifica se ele está ok. Tá? Se ele estiver íntegro, você pode tomar de boa. Se tiver alguma reação, você vai saber. Se caso houver alguma reação alérgica, pode ser que você seja alérgico a ele, né? Ou não, ou pode ser alguma interação que já está acontecendo no medicamento. Então, a Anvisa recomenda que não use medicamentos com validade vencida, mas não é para todos, tá? Alguns você pode usar de boa. Bom, então era isso. Eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Preste atenção onde você está armazenando. Olhe a bula do medicamento, porque ele geralmente diz em que local você deve armazenar. Se é para manter em local longe da luz, longe da umidade, ou se é para manter resfriado. Você vai ler na bula e você vai saber se ele é adequado a ser guardado em tal condição. Ok? Eu espero que eu tenha ajudado. Se gostou, dá um joinha. Se inscreve aqui no canal que sempre tem uma novidade para você. Um beijo e até a próxima.